Meu nome é Cibele e hoje eu vou compartilhar com vocês um testemunho da resposta da oração de uma mãe. E é um testemunho que ele tem muita dor, mas ele tem um propósito muito lindo, que é servir a Deus, é honrá-lo, é glorificá-lo. Então, quero compartilhar um pouco da minha história e como que Deus me resgatou através da oração dela. Bom, a gente falou um pouco hoje sobre gerações, né? Nós falamos o quanto Deus, ele desde sempre, ele faz tudo pelas gerações, né? A gente vê isso em Abraão, a gente vê na história de Israel. Ezequiel 18 diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todas as gerações, mas a responsabilidade é de cada um dessa salvação, de cooperar com a obra. Quando a minha família, a minha avó, ela conheceu a Cristo depois de ser abandonada pelo meu avô e tinha 8 filhos ali para criar sozinha. E então a trajetória nossa cristã da nossa família começou ali, através de uma mulher. E esses 8 filhos hoje cresceram, né? Todos são salvos, graças a Deus, alguns são pastores. E ela disse que na época ela andava 1h30 para chegar na igreja mais perto, para adorar a Deus. E foi isso que fortaleceu ela. Dessa geração nasceu a minha mãe, e a minha mãe também, né, cresceu ali na casa de Deus. Só que aos 20 e poucos anos ela acabou indo para o mundo, né? Acabou se perdendo ali dos propósitos. E nisso eu nasci, fruto de uma gestação que não estava sendo, né, planejada, sozinha. E a minha avó fez, acredito que muitas de vocês já fizeram, que é chamar de volta, cuidar. E minha mãe, ela voltou para a casa da minha avó. E nisso ela voltou para os braços de Cristo, né? Eu já estava com uns 4 aninhos ali. E aí Deus foi restaurando a vida dela e abençoou ela com um casamento maravilhoso. Estou muito feliz que meu padrasto está aqui hoje. Eu sou da cidade eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Estou aqui em Limeira, já vai fazer uns 6 anos, mas nossa família toda é de lá. E aí ela casou e nós estávamos numa família ali na casa de Deus, mas o meu coração ainda não tinha aceitado a Cristo. Estava só de corpo dentro da igreja. Mas eu ouvia, aquela sementinha estava ali, né? A gente sente a presença de Deus, né? E quando eu cheguei nos meus 14 anos, foi um período muito turbulento, porque a minha mãe, ela ficou muito triste, porque eu me afastei muito da igreja, fiquei muito rebelde, muito confusa com relação à minha própria sexualidade, e eu vi minha mãe desesperada. Eu não sei se tem uma mãe aqui que sofre hoje com um filho que né, tá passando por isso, e ela sofreu muito, muito mesmo. Fui rebelde e eu troquei a presença de Deus por um ensopado de lentilhas, por uma, né, como Esaú, troquei por algo, um prazer imediato, né, um prazer terreno. E a minha mãe começou a orar muito, e ela servia cada vez mais no ministério infantil, no louvor, e ela se fortalecia, mas triste. Eu via ela triste. Eu lembro de uma cena muito marcante que, nessa época, o diabo, ele tenta, viu? Jovens, o diabo, ele tenta. E eu lembro que eu tinha sonhos pesados, pesadelos de luta espiritual, e eu acordava de madrugada suando, e ela estava na beira da cama, orando por mim. E aí, chegou um momento que ela falou: olha, filha, eu não consigo suportar você aqui dentro de casa assim, porque vai contra os propósitos, vai contra o que eu acredito da família. Se você não consegue se adequar, eu não sei o que eu vou fazer mais. E eu saí. Eu tinha 17 anos. Eu saí, eu tinha uma sensação de segurança muito grande.
Mas essa sensação não é porque eu estava, me achando. É porque tinha uma mãe orando a quilômetros e quilômetros de distância. Então eu ia, visitava cidades, visitava lugares, pessoas diferentes, e ela estava lá orando. E aí um dia minha avó falou para ela assim, Jussara, é o nome dela, lembra que lá atrás eu chamei você de volta? Eu te acolhi? Você não vai conseguir trazer a sua filha afastando assim. Você vai trazer a sua filha amando ela acima de tudo. Porque é isso que Jesus faz. Ele ama a gente acima de tudo, de todos os nossos defeitos. E aí foi onde ela me procurou, porque eu estava muito orgulhosa, muito orgulhosa, muito longe, muito cega, né? E eu voltei a conversar com a minha mãe. Eu estava me sentindo tão bem. Mas sabe quando falta? E não era uma coisinha pequena, faltava tudo. E Deus me chamava a atenção, me falava em alguns momentos que eu precisava voltar. Eu sentia a presença dele, porque Deus coloca situações. Cabe a nós sermos sensíveis à voz dele. E eu ignorava todas as vozes. E aí eu vou colocar para vocês aqui a situação do momento que eu ouvi ele, que foi um momento muito doloroso. A minha mãe, ela estava ali com seus 52 anos, no auge ali, super ativa, servindo na igreja, sendo uma ótima esposa, meu padrasto pode confirmar isso, uma mãe maravilhosa. E aí ela me ligou em março de 2023 para contar uma notícia muito boa, que o sonho dela de fazer uma cirurgia que ela precisava muito, o médico tinha receitado essa cirurgia, finalmente iria acontecer, que era uma redução de mama, que estava mexendo com a coluna dela, estava mexendo com a qualidade de vida dela. E ela me ligou, filha, eu estou muito feliz, depois de 7 anos eu vou fazer essa cirurgia. Eu falei, mãe, então eu vou largar tudo e vou aí ficar com você uma semana. E fui. Só que eu fui com a cabeça longe, pensando no trabalho. Vou ficar lá, vou cuidar da minha mãe, tá tudo certo, e vou voltar para cá. Então, a vida segue. Mais um dia. Eu cheguei de madrugada, ela falou lá de manhãzinha, filha, eu tô indo, umas 11 horas eu te mando uma mensagem. E aí a gente se encontra e vai ficar tudo bem. Beleza. Deu 11 horas, fui para o hospital, fiquei ali na sala de recepção esperando. Passou 1 hora, passou 2 horas e nada. Aí veio uma médica e falou assim, a cirurgia deu tudo certo, mas na recuperação da anestesia, a sua mãe não está voltando. Ela teve um AVC. E é um AVC isquêmico e hemorrágico. Então, a gente vai com você para fazer a tomografia e a gente vai ver como vai ser, tá bom? Sabe quando você não assimila a informação? Você tá bom. A hora que eu vi... imagina essa cena, você tá ali na recepção do hospital, ali na sala de espera, e você vê a sua mãe vindo numa maca. E eu olhei no fundo dos olhos dela. Quando a pessoa tem um AVC, o olhar está muito perdido. Está longe. E eu vi ela com o olhar longe. Ela não me reconheceu. Fizemos a tomografia. Aí foi confirmado esse AVC. E aí eu liguei para o meu padrasto, ele ficou muito abalado, nós dois ficamos muito abalados, e aí começa a obra de Deus. Durante esse tempo que ela ficou ali naquela UTI, a minha mãe teve que fazer uma cirurgia muito rápida, que era uma cirurgia que chama descompressão craniana. Você abre a cabeça, tira um pedaço do nosso crânio, né? Guarda ali no abdômen, enfim, para que essa cabeça ela tenha espaço para o cérebro inchar. E se você não faz isso rápido, a medula ela aperta, a pessoa vem a óbito. Nossa família veio toda do Mato Grosso do Sul e a gente começou a orar, e deu tudo certo. Foi 100%. Deu tudo certo. Aí começaram outras coisas. Teve pneumonia, sarou da pneumonia, teve trombose, deu certo. Fizeram uma cirurgia ali, deu certo, resolveu. E eu via a mão de Deus o tempo todo.
O tempo todo eu via Deus agindo. A igreja, irmãos, mandou uma mulher para ficar com a minha mãe. A igreja pagou uma mulher. Aquela concepção que eu tinha da igreja caiu por água ali na hora, por terra, porque eu via o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, que é ajudar uns aos outros, é a gente se fortalecer um ao outro. E todas as mulheres que ficaram com a minha mãe quando ela desceu para o quarto, todas conheciam a palavra de Deus. E eu não conhecia nenhuma. Elas surgiram, pessoas foram indicando. Mas para mim, o momento que foi mais impactante foi quando eu estava vendo ali o agir de Deus e eu falei para Deus, Deus, eu não vou suportar isso sozinha. Eu preciso de você. Eu percebi que o mundo não tem nada para mim. Nada. Porque agora onde eu estou sozinha. É só eu e você. Então eu quero honrá-lo todos os dias da minha vida. E eu senti que Deus foi me lavando e foi me dando nojo de tudo aquilo que ficou para trás. Eu terminei meu relacionamento na hora. Eu falei, eu não quero isso. Eu não quero entristecer o meu Deus. E aí, quando eu estava com muita fé que Deus ia curá-la, estava assim, crente mesmo. E Deus estava tratando nesse período comigo. Eu lembro que uma vez, que foi muito difícil, eu cheguei num sábado para ficar com ela. Eu cheguei à tarde de viagem, fui lá passar um tempo com ela. E a equipe de enfermagem estava muito reduzida, é uma realidade que a gente ainda vê hoje. E ela estava 2 horas com banho atrasado. Para vocês entenderem mais ou menos do cenário, a minha mãe estava com sedação total, com escaras. Escaras são feridas que se você não cuida, ela acaba necrosando, acaba chegando até o osso. Necrose aqui. Nos braços, nas pernas. Meu coração estava desolado em ver uma mulher toda ativa e, de uma hora para outra, numa cama. E eu orei a Deus à noite e falei, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo o máximo que você pode, o máximo que o Senhor pode. Mas então me ajuda a confiar na equipe de enfermagem, que são humanos, porque eu estou vendo que eles podem fazer mais, mas me ajuda a confiar. Eu orei a madrugada quase inteira, ajoelhada do lado dela. E chegou no outro dia, num domingo, 7 horas da manhã, veio uma enfermeira se apresentar e dizer que ela era amiga da minha mãe, que ela estava voltando de férias e que ela ia cuidar da minha mãe com o maior carinho, porque minha mãe tinha ajudado muito ela no passado. E ela ficou muito triste, mas ela falou, filha, não se preocupa, eu sei que você não é daqui. Eu vou cuidar da sua mãe, como se fosse minha irmã. Foi uma resposta tão rápida, né? Eu falei, Deus, eu quero viver mais de experiências assim. Só que a gente vive o tempo todo. Só que será que a gente está sensível a ver a provisão dele o tempo todo? Aí passou um tempo, o médico disse, olha, a gente vai tirar a sedação e a gente vai colocar morfina. Se você quer falar alguma coisa para tua mãe agora, que a gente sabe que ela está ouvindo, a gente não sabe quanto tempo ela tem, mas assim, a gente sabe certeza agora que ela está ouvindo, né? Aí eu lembro que eu cheguei do serviço e o Espírito Santo o dia inteiro fala o que precisa ser dito. Fala para ela. E aí eu mandei um áudio de 9 minutos e falei, mãe, eu entendi. Finalmente eu entendi. Eu entendi que tudo que você fez foi por amor a mim. Eu entendi que o que o Cristo quer de nós é que nós entregamos a nossa vida 100% a Ele. Eu entendi que o que você queria, na realidade, era a salvação da minha alma. E eu tenho uma fé que você pode, a qualquer momento, levantar dessa cama. O meu Deus, Ele faz isso. O nosso Deus faz isso. Mas se por acaso Ele decidir que você vai morar com Ele, mãe, vai. Porque tudo que o cristão quer é esse momento que a gente vai se encontrar com Cristo na glória. E eu tenho uma certeza absoluta na minha vida, seja nessa terra, seja na glória, eu vou ver você. É um até breve. Porque não se limita aqui. 3 horas depois ela descansou.
Então, assim, ela ouviu que a oração dela, de 30 anos, foi respondida. 30 anos. Mães, eu não sei hoje quantas de vocês estão nesse processo. Mas eu sei que não importa o tempo que durar, não importa quantos anos, quantos dias, não importa. Não importa nada que aconteça. Deus, ele ouve, ele responde, porque ele é um Deus de gerações. Tá? Eu queria compartilhar com vocês uma outra experiência que para mim foi muito impactante, porque quando eu fui para Marília para fazer o enterro da minha mãe, a gente estava ali num velório e todo mundo da igreja. Eu falei, gente, hoje é um dia de festa. A minha mãe sempre foi muito divertida, muito alegre, então a gente vai lembrar das coisas boas. E a gente ficou compartilhando histórias dela e tudo mais. E quando a gente foi fazer o enterro, eu estava cantando bem baixinho aquele hino, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque o Espírito Santo estava dizendo, calma teu coração. Você tem uma esperança. Ele vive, logo ela vive. Ela está lá. E aí, conforme a gente foi cantando, virou um coro tão lindo. E a gente adorou a Deus naquele momento. Quando eu voltei para Limeira, e depois eu voltei para ficar uma semana ali com meu padrasto, e eu orei a semana toda. Por quê? Porque ela não ia estar lá. Mães, o calor da casa vem muito de vocês. Aquele cheirinho do almoço de domingo, aquele ficar assistindo filme num domingo à tarde, agarradinho, faz a pipoca. Esse calor vem muito de vocês unem muito a família. E eu fiquei orando a Deus a semana toda, eu falei, Deus, como vai ser ficar no final de semana? Ela não está lá, ela não vai estar me esperando na porta quando eu chegar. Eu fui e deu tudo certo, foi tranquilo, a gente passeou, eu e meu padrasto, foi assim, foi em paz. Aí, quando eu entrei no ônibus para voltar, caiu a ficha. Vai ser assim para sempre, enquanto você estiver aqui nessa terra. Vai ser sempre assim agora. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Eu estou me sentindo órfã. Onde é a minha casa? Onde é o meu lar? Onde é o meu ponto de referência? Se ela não está lá, onde é a minha casa? E o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, João 14. Eu vou ler para vocês. Eu abri o aplicativo da Bíblia na hora para ler João 14. E eu li exatamente assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus disse, não é aí a sua casa. A sua casa não é esse local com cimento, com parede, com sala, com jantar. Não é aí a sua casa. A sua casa é aqui comigo, aqui na glória. E tem muitas moradas, porque a minha família é grande. São várias gerações. E eu já preparei para você. Deus é maravilhoso demais. E foi aí que eu comecei a orar cada vez mais e falar para Deus, Deus, eu entendi que aqui acaba, aqui, nosso tempo, uma hora vai acabar.
O que a gente está fazendo para a nossa verdadeira casa? O que a gente está plantando aqui para colher lá na nossa verdadeira casa? O que a gente está fazendo para Deus? O que vem depois? Eu vou ler para vocês o que vem depois, porque isso a gente precisa lembrar todos os dias. Apocalipse 21, de 1 a 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro e nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. Essa é a esperança que nós temos. E é para isso que a gente tem que, todos os dias, lembrar do nosso propósito aqui na Terra. O nosso propósito é cooperar com a obra de Deus. O nosso propósito é falar do amor de Cristo, do quanto Ele pagou o preço por nossas vidas. E isso não só para a nossa família, é no mercado, na feira, em todos os lugares. Porque tem pessoas sedentas, mas precisa ter alguém que fale. Deus nos deu essa missão. Ele está voltando para buscar a sua igreja. É chegada a hora. E mães, eu quero dizer para vocês que hoje, todas as vezes que eu louvo a Deus, que eu adoro a Deus, que eu oro a Deus, sabe de quem que eu lembro? Da minha mãe. Eu lembro da minha mãe cantando, eu lembro dela adorando, eu lembro dela recebendo as pessoas na célula com bolinho de chuva e o chamate. Essa é a imagem que eu tenho dela. E é através do exemplo dela que eu quero fazer as mesmas coisas. Às vezes, você não vai precisar dizer muito. As suas atitudes vão dizer o que vocês precisam fazer. E para isso, vocês precisam se manter com muita fé, com muita oração. A fé é aquilo que você não vê. Ela não viu o resultado. Assim como Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu, mas ele não entrou. Abraão não viu tudo que ia ter depois da geração dele. Mas eles tiveram fé. É isso que Deus pede para a gente. O quanto a sua fé é forte para passar por todo esse processo que você está passando e se manter fiel até o fim. Até o momento que você morrer. Mesmo se você não tiver resposta ou a solução da sua dor enquanto você vive, você vai continuar firme nessa busca por Deus? A dor que você sente, irmãs e irmãos, ela tem um propósito. E se não está claro ainda esse propósito para você, em um momento vai estar. Busque a Deus, Ele vai mostrar o propósito. Descanse nele. Quando a gente fala, hoje eu posso dizer assim que a transformação, a conversão é quando você realmente entende que você não vive mais para o mundo. As coisas do mundo não te atraem. Você é um novo corpo. E é realmente Ele te dá um novo coração. E aí você quer ter santidade. Porque Jesus disse, né? Sede santos, pois eu sou o santo. E agora quero lembrar um pouco do que a irmã Sueli disse hoje. Que é justamente isso. Qual é a imagem de Cristo que os seus filhos têm através da vida de vocês? Qual a imagem de Cristo que vocês passam para eles? Quanto você ama a Cristo e você transparece isso nas suas atitudes, no dia a dia. Quando ninguém está vendo, só está você e Ele. Ou quando nem sequer você acha que Ele está vendo. O quanto que você realmente transparece nas suas atitudes, no seu jeito de falar. Quando o seu filho ou sua filha está adorando a Deus, para aqueles que estão na igreja, estão servindo a Cristo, ele tem também referência de adoração da sua parte? Será que ele vê você adorando a Deus? Vê você buscando? Vê você orando? Ele vê você tendo esse momento com Ele? Qual é o exemplo de buscar o reino dos céus que você transparece para os seus filhos?
Será que a tua vida está muito focada no material, no aqui, no agora, ou está focada no reino, na glória? Porque vocês estão criando filhos de vocês para frente, para que eles produzam frutos lá na frente. E vocês talvez não vão ver. Logo, vocês estão produzindo para a glória. As suas orações precisam ser entregues e você precisa ter o seu coração em paz, mãe. A minha mãe sofreu muito, mas Deus trouxe paz e graça para ela suportar tudo. Deus está no controle. E Ele só pode dar paz, só Ele que pode dar essa paz. Eu quero finalizar com Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês. Eu lembro que um dia eu estava com o coração muito aflito. Ainda estou, porque ela faleceu em 2023, fazem 2 anos. Ainda dói muito, porque eu ainda não casei, eu ainda não tive filhos. Então, quando eu penso e lembro, quando eu casar, quando eu segurar uma criança nos meus braços. Mas aí eu lembro, não andeis ansiosa. Porque aí Deus vai preparar uma sogra muito boa. Eu lembro que nesse dia que eu estava orando a Deus, eu falei, Deus, a gente sabe que o Senhor é soberano e a gente não tem que questioná-lo de nada. O Senhor decide. O que o Senhor quer é o melhor. O Senhor dá vida, o Senhor tira. É o Senhor que decide. E a sua vontade é sempre perfeita e agradável. Mas se o Senhor pudesse dizer para o meu coração, por que agora? Porque assim. E aí o Espírito Santo de novo no meu coração, leia Isaías 57. Aí foi lá na Bíblia. E estava escrito que o justo, ele vai morrer a qualquer momento. E às vezes ninguém vai se importar. Mas é necessário que aconteça antes que venha o mal. Às vezes, o mal poderia ser que eu não ia voltar para casa. Não ia voltar para a casa de Deus. E ele teve que tomar uma providência maior. Às vezes, a cura não é física, que eu tanto orava. Às vezes, o resultado foi uma cura espiritual, uma cura emocional. Então, assim, ele vai responder a oração. E no final, se hoje eu voltar no tempo, eu passaria tudo de novo. Porque uma coisa eu quero é entrar na glória de Deus. Então, continue em oração. Deus está ouvindo. Ele ouve vocês no quarto, sozinho, chorando. Ele ouve. E Ele vai responder. Agora, será que a gente vai esperar até o fim? Muito obrigada. Perdão, eu tinha esquecido. Vamos cantar. Eu pedi para a irmã Laodiceia vir, porque lembra que eu comentei do hino, porque ele vive? Vamos cantar esse hino, porque é o que ele faz lembrar do sacrifício de Cristo. E aí, quando vocês estiverem cantando, fechem os olhos e lembrem o que a Bíblia diz sobre a glória. E se imaginem já entrando lá. Amém? Amém? Vamos cantar a capela mesmo, ficar de pé? Só o refrão. Vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Glória a Deus. Eu quero chamar também aqui a nossa querida irmã Kátia, que vai entregar uma lembrança para a nossa querida Cibele. Com muito carinho, Cibele, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. E glória a Deus, né? Nosso Redentor, Ele vive. Ô, glória. Vamos orar? Kátia, você ora pela vida da Cibele? Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor já nos falou neste dia. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos sentir a tua presença. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo testemunho da Cibele. Muito obrigado, ó Deus, porque os propósitos do Senhor são totalmente diferentes dos nossos. Ó Deus, muito obrigado pela sua mãe, que dedicou tempo na educação, na oração, e ela nunca desistiu de que a sua filha voltaria para os braços do Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Cibele, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dela, fortalecendo a cada dia, e que ela seja boca do Senhor, onde quer que ela esteja, Pai. Muito obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, viu, minha amada?